Técnicas como acupuntura, homeopatia, liancum e tantas outras formam o rol daquilo que costumamos chamar de terapias alternativas. Alternativas para nós ocidentais, habituados aos tratamentos oferecidos pela medicina alopática, aquela que se desenvolveu a partir dos estudos de Hipócrates. Mas muitas dessas terapias são praticadas e estudadas há milhares de anos pelos povos orientais. Terapias que até bem pouco tempo eram encaradas como místicas, hoje ganham cada vez mais adeptos ao redor do mundo. E para falar dessas maneiras diferentes de tratar a dor e as doenças, no programa de hoje o assunto é terapias alternativas. Mas antes de começarmos uma explicação, todas as terapias que serão apresentadas no programa de hoje são reconhecidas por órgãos competentes brasileiros. O fato de tratarmos essas terapias como alternativas significa apenas que elas se apresentam como opção de tratamento. A decisão pelo melhor procedimento só pode ser tomada por você com a devida contribuição do seu médico. E voltando ao nosso assunto, como explicar que uma agulha na testa, um movimento coreografado ou uma simples massagem pode ser capaz de curar dores que remédios que levaram anos para serem testados e aprovados não conseguem? Talvez, se conhecermos melhor os fundamentos da medicina, que se tornou a principal fonte de busca em terapias alternativas para nós ocidentais, a medicina tradicional chinesa. No mundo ocidental, para ser médico, é preciso conhecer muito bem a anatomia do corpo humano. Saber como e por que músculos, órgãos e vísceras agem ou reagem dessa ou daquela maneira. Entender como os vírus, as bactérias e outros agentes atuam no nosso corpo, causando as doenças. Para ser um bom médico, segundo os preceitos da tradicional medicina chinesa, é preciso ir além do corpo e entender que a vida humana é resultado de interações energéticas do homem com a terra e o céu. Então ele vai adoecer de 3 tipos, ou 3 grandes grupos de doença. Doenças do céu, que eles chamam de energias perversas, que é o frio, vento, calor, secura, umidade, que são causadores de doença, todo mundo sabe disso, mas às vezes nem se considera. Quando a gente apreende esse conceito e o paciente vem, aí você pergunta, às vezes vem com uma dor, né? Você pergunta, mas você tomou friagem? Ah, eu vim com a janela aberta no meu pescoço. O cara vem com torcicolo, às vezes com a lombalgia, ou até com distúrbio menstrual, piora a cólica, uma série de coisas. E o frio, que eles chamam perverso, está por trás disso como um agente causal importante. E hoje tem as irradiações, a poluição, tá? As doenças da terra, né, do céu, são essas que eu falei. Da terra é o que da terra a gente coloca para dentro de si, são os alimentos. E doenças do homem, que são as emoções. É aqui dói? Viu? A senhora brigou com alguém. Olha. Ou passou uma raiva. Nervosamente passa A ponta do fígado. O fígado a gente relaciona com a raiva. Muitas das patologias que o paciente tem estão ligadas às emoções, né? Aquela senhora que saiu especificamente tem um ponto específico do fígado que está ligado aos sentimentos de mágoa, raiva, né? Frustração. E ela tem um problema efetivo com o ente familiar, né? E aí, quando eu palpo o ponto, realmente a coisa não está bem resolvida. Ela pode até estar omitindo aqui, um pouco constrangida, tal, mas com certeza a coisa não está bem resolvida ainda. Assim como o fígado está para a raiva e o rancor, o rim está para o medo, o baço pâncreas para a preocupação, o coração para a alegria e a ansiedade e o pulmão para a tristeza. Esses órgãos, segundo a tradicional medicina chinesa, compõem o ciclo energético do nosso corpo. Os chineses acreditam que cada um dos elementos da natureza se relaciona e comanda um órgão, sendo que a água é relacionada aos rins, o fogo ao coração, a madeira ao fígado, a terra ao baço pâncreas e o metal se relaciona com o pulmão. A partir desse conceito, podemos dizer que esses 5 órgãos são os responsáveis por concentrar as energias que o nosso organismo recebe do meio externo e distribuí-las para o resto do corpo, numa rede energética chamada de meridianos.
É claro que essa conexão entre os elementos da natureza, os nossos órgãos e tudo o que tange a tradicional medicina chinesa não pode ser explicada nem entendida de maneira simplista. Para entender as conexões entre meridianos, vísceras, nossos órgãos e emoções, é preciso anos de estudos. Mas conhecer esses conceitos é fundamental para entender os princípios da cura que vem dessa medicina milenar. Conceitos que explicam, por exemplo, como uma agulha espetada na ponta do dedo da Dona Rita melhora a sua dor na perna. Melhorou? É uma técnica que usa a inserção de agulhas em determinados locais do nosso corpo, que são chamados pontos de acupuntura, que pertencem e que, por serem pontos ao longo de um determinado trajeto, formam o que eles chamam de meridiano. Dentre as práticas da medicina chinesa, a mais conhecida, sem dúvida alguma, é a acupuntura. E sua história se confunde com a história da própria medicina tradicional chinesa. Nem mesmo entre os especialistas e estudiosos do tema existe um consenso a respeito de como e quando a acupuntura surgiu. Por conta disso, até os dias de hoje ainda são contadas muitas lendas que envolvem o seu nascimento. O imperador, amarelo, eles estavam numa batalha e ele, por cargas d'água, ele teve um ferimento importante que, de uma certa forma, o incapacitava para continuar a guerra. E dentro dessa coisa de procurar socorrer o imperador amarelo, ele machucou o tendão de Aquiles com um espinho. Com um espinho, um espinheiro, alguma coisa. E, por incrível que pareça, a dor dele desapareceu, a dor do ferimento que não tinha nada a ver com o tendão. E a partir desse momento que eles começaram a estudar e fazer uma série de correlações com uma linha, um feixe de meridianos que atravessa o corpo todo de uma pessoa, como se fosse uma malha, entrelaçada com os pontos específicos que se correlacionam com cada órgão, o sistema energético do corpo. Apesar de disseminadas há cerca de 3 décadas no Brasil, as práticas terapêuticas da tradicional medicina chinesa por muito tempo foram vistas com um quê de misticismo. E não é difícil encontrar entre os próprios médicos especialistas nessas terapias aqueles que tiveram de comprovar seus resultados na prática antes de se render a elas. Eu era um atleta, fazia atividade física de alto rendimento, de alta performance, e eu fui fazer uma competição de triatlon em Santa Catarina. Eu estava com uma lombalgia, um quadro muscular que não melhorava, tomando anti-inflamatório de última geração, não melhorava. E eu estava ficando extremamente chateado, irritado, porque não estava melhorando, E eu, de uma certa forma, fui conversar com o William, que trabalhava comigo na época. O William deu uma risada para mim e falou assim: "Você quer que eu tire essa dor com uma agulha?" Eu falei: "Você está brincando comigo. Eu tomando anti-inflamatório já fazem 15 dias de última geração e você com uma agulhinha vai tirar minhas dores?" A competição estava se aproximando, quando faltava uma semana, eu falei assim: "Olha, se você tirar minha dor com essa agulha, quando eu voltar da competição, eu vou fazer o curso." O final dessa história, claro, você já sabe. Lian Kun, acupuntura, homeopatia. Terapias que muitos ainda consideram como sendo da chamada medicina alternativa, mas que ganham cada vez mais adeptos entre os brasileiros. É o que você confere no próximo bloco.